Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Sou o professor Vinícius Ferreira, estamos juntos novamente aqui no meu canal para estudarmos legislação específica para a Polícia Civil do Distrito Federal. Nessa aula de hoje eu vou resolver algumas questões com vocês. Esse vídeo eu estou fazendo como uma forma de apresentar para você o meu material em PDF. Você vai clicar no link da descrição desse vídeo, você vai encontrar a lista com as questões e você vai encontrar um PDF, nesse PDF, onde tem a lista com as questões comentadas. Uma forma de apresentar para vocês como é que funciona o meu trabalho, além dessas videoaulas que vocês têm acompanhado. Então dá uma olhada no material, ajude a divulgar, galera, é muito importante para que eu consiga ampliar aí o rol das pessoas que conhecem o meu trabalho, o meu material, uma forma de apresentar o meu trabalho para o maior número de pessoas, beleza? Então segue aí mais um vídeo para a gente resolver várias questões de legislação da Polícia Civil do Distrito Federal juntos. Então vamos iniciar a nossa aula. Gostaria, antes da gente começar com o conteúdo, de pedir para você o seu feedback. Dá uma olhada lá no PDF, me fala o que você acha, se você gostou, se você não gostou. Coloca aí nos comentários aí que eu faço questão de responder a cada um de vocês, beleza? Então, mais uma vez, clica no link da descrição, baixe a apostila em PDF, resolva as questões, leia os comentários, e depois vem aqui acompanhar esse vídeo comigo, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Sou o professor Vinícius Ferreira, agora eu também estou lá no Instagram, é o @professor Vinícius Ferreira. Qualquer dúvida que você tenha com relação a essa nossa aula, só mandar aí ou nos comentários ou mandar um e-mail aí para professorviniciusferreira@yahoo.com.br. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Primeira questão, ela diz o seguinte: no que se refere a mandado de segurança, ação civil pública, ação de improbidade administrativa e ação rescisória, julgue o seguinte item. De acordo com o STF, são imprescritíveis as ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa. Galera, o gabarito dessa questão é certo. E essa questão ela é muito importante para a sua prova no que se refere à lei de improbidade administrativa, que é a Lei 8429 de 1992. Galera, essa lei ela apresenta um entendimento recente do STF com relação às ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato de improbidade administrativa. Hoje, segundo o STF, as ações de ressarcimento ao erário elas vão funcionar da seguinte forma: vai ser analisado o ânimos do agente. Se o ato de improbidade administrativa for praticado de forma dolosa, a ação ela será imprescritível, ou seja, ela não vai prescrever, ela pode ser processada a qualquer tempo. Se o ato praticado for de natureza culposa, a ação de ressarcimento ao erário ela será prescritível, beleza? Então esse é o posicionamento mais recente do STF com relação à ação de ressarcimento ao erário por atos de improbidade administrativa. Se o ato for doloso, a ação é imprescritível. Se o ato for culposo, a ação será prescritível. A gente vai aplicar um prazo prescricional a essas ações. Beleza? Então, o gabarito da nossa primeira questão é certo. Vamos lá para a nossa segunda questão. A respeito de improbidade administrativa e de prescrição e decadência administrativa, julgue o item subsecutivo. O desrespeito ao princípio da moralidade pode ensejar, em certa medida, sanção legal, mas não configura ato de improbidade administrativa. Galera, essa segunda questão ela está muito errada. O gabarito é incorreto. O desrespeito ao princípio da moralidade pode sim configurar ato de improbidade administrativa. Por exemplo, nos casos de nepotismo, que é uma violação ao princípio da moralidade. Pode configurar ato de improbidade administrativa? Sim, um ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração pública. Ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração. Então, nossa segunda questão está errada. Observe a resolução dessa questão. Artigo 4º.
Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Então, o princípio da moralidade tem que ser respeitado pelo agente público? Sim, ele tem que ser respeitado. Atentar contra o princípio da moralidade é atentar contra os princípios da administração pública, podendo acarretar ato de improbidade administrativa. É o que estabelece o artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente, galera, a honestidade ela pode ser entendida como um subprincípio da moralidade. Então, sim, atentar contra o princípio da moralidade pode sim constituir ato de improbidade administrativa. Segunda questão, gabarito errado. Vamos lá, terceira questão. A respeito de improbidade administrativa, processo administrativo e organização administrativa, julgue o item seguinte. Para a caracterização de ato de improbidade que cause dano ao erário, basta com relação ao elemento subjetivo que seja constatada a culpa do agente com o dever legal de evitar tal prejuízo. Essa questão tem como gabarito certo. O item está correto. Galera, quando a gente fala de ato de improbidade administrativa, você tem que levar em consideração que a regra geral é o dolo. Somente o dolo pode caracterizar ato de improbidade administrativa, mas a gente tem uma exceção. E a exceção é exatamente o que apresenta a questão. No caso de atos de improbidade administrativa que causam dano ao erário, será admitida a culpa. Beleza? Então a regra geral é somente o dolo, a exceção é a culpa no caso de atos de improbidade administrativa que causem dano ao erário. Então os atos de improbidade administrativa eles são classificados em 4 categorias. A gente tem os atos que importam enriquecimento ilícito, a gente tem os atos que atentam contra os princípios da administração pública, a gente tem os atos decorrentes de concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, e a gente tem os atos que causam prejuízo ao erário. Como eu disse para vocês, a regra geral é o dolo. Somente dolosamente o agente público poderá praticar esses atos de improbidade administrativa. Olha o dolo aqui, ó. Somente dolosamente. A gente tem como exceção aí, os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, que admitem a modalidade culposa. Então fique atento. Falou em ato de improbidade administrativa, a regra geral é o dolo, é a intenção de praticar o ato. Excepcionalmente, no caso de atos que causam prejuízo ao erário, admite-se a culpa. Gabarito da terceira questão é certo. Vamos para a nossa quarta questão. Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, julgue o item a seguir à luz da Lei 8429 de 1992. Os sucessores de agente público falecido que, em vida, praticou o ato de improbidade administrativa que importou lesão ao patrimônio público, terão obrigação de ressarcir o dano apurado até o limite do valor da herança. Galera, essa quarta questão ela está certa. Ela está de acordo com o artigo 8º da Lei de Improbidade Administrativa. Ela está de acordo com o artigo 8º. Gostaria de te orientar a entender da seguinte forma. Regra geral, isso não vai acontecer. Ninguém vai fazer uso do seu patrimônio particular para causar e para devolver recursos para a administração pública. Ninguém vai fazer isso por ato praticado por outra pessoa. Contudo, com relação aos bens transferidos, será possível que alguém seja obrigado a indenizar a administração pública até o limite do valor da herança. É o que estabelece o artigo 8º.
O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Então, suponhamos aí que o indivíduo, que o A, no caso o A, ele tenha praticado o ato de improbidade administrativa. Ele foi obrigado a indenizar a administração pública em R$1 milhão. A morreu. Ele deixou para os seus familiares uma herança de R$600 mil. Qual vai ser o valor que os seus sucessores serão obrigados a indenizar a administração pública, a ressarcir os cofres públicos? O valor máximo é esse aqui, ó, R$600 mil, que é o valor limite da herança transferida e deixada. Nenhum sucessor do A terá que tirar R$400 mil do seu patrimônio particular para indenizar a administração pública. Ninguém terá que tirar recursos próprios para indenizar, para ressarcir a administração pública por ato de improbidade administrativa praticado por outra pessoa. Beleza? Então, o gabarito da questão 4 é certo. Vamos para a nossa quinta questão. Julgue o item seguinte de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, Lei 8.112 de 1990. O servidor que for exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito. Caso o período seja incompleto, a indenização será percebida na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Galera, o gabarito dessa questão 5 é certo. O item está corretinho. Pessoal, qual é o período aquisitivo? Período aquisitivo para ter direito às férias. Para o primeiro direito de férias é 1 ano. O cara tem que trabalhar 1 ano para ele ter direito ao seu primeiro gozo de férias. Suponhamos que um indivíduo tenha trabalhado por 10 meses e 14 dias, ou e 15 dias, como comissionado na administração pública. Aí ele foi exonerado. O seu direito à férias será extinto? A resposta é negativa. Ele será indenizado proporcionalmente. Ele será indenizado proporcionalmente pelas férias. Como é que vai funcionar essa proporção? Ele tem direito a 1/12, por mês de efetivo exercício. Então ele tem direito aí, ó, a 10 meses. 10 meses. Só porque a lei diz que a fração superior a 14 dias também equivale a 1/12. Como ele trabalhou por 10 meses e 15 dias, ele vai ter direito a 10 meses mais um mês correspondente a esses 15 dias. Ele terá direito a receber proporcionalmente 11/12 de férias ao ele ser exonerado da administração pública. Beleza? Observe a resolução da questão 5. Previsão legal, artigo 78, parágrafo 3º. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício. Olha só, 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Então, a partir de 15 dias, ele já tem direito a 1/12. Ele já tem direito a 1/12 aí, com relação às suas férias. Beleza? Então, questão 5, gabarito certo. Vamos lá, sexta questão. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e de reintegração do anterior ocupante. Essa questão 6 ela também está certa. É isso mesmo, é o gabarito da questão 6. A questão apresenta corretamente o conceito de recondução. Observe,
Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e reintegração do anterior ocupante. Galera, então suponhamos aqui, vamos falar em âmbito federal, porque a gente está estudando a Lei 8.112. Suponhamos que você é policial rodoviário federal e você foi aprovado no concurso público de analista do Tribunal de Contas da União. Então você passou nesse cargo, você é PRF e foi para o cargo de analista do Tribunal de Contas da União. Aqui no cargo de policial rodoviário federal, você é servidor estável. Você é servidor estável, ou seja, você já adquiriu a estabilidade. Aqui no cargo de analista do TCU, você é estável? Não. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer o estágio probatório. Suponhamos que você é reprovado nesse estágio probatório. Você é reprovado desse estágio probatório. A Lei 8.112 admite que você retorne ao cargo anterior, onde você já tem estabilidade. Beleza? Então, essa é a recondução. E a recondução também pode ser aplicada no caso de reintegração do anterior ocupante. Então, suponhamos aí que você está aqui no cargo de analista do Tribunal de Contas da União e a pessoa que ocupava esse cargo, ela foi reintegrada. Não pode ter duas pessoas ocupando o mesmo cargo. O que vai acontecer com você? Você vai ser reconduzido ao seu cargo anterior. Beleza? Então, sexta questão, o item está certo. Vamos lá, sétima questão. A critério da administração, poderão ser concedidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo, inclusive aos que estejam em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem prejuízo da sua remuneração. Galera, essa questão ela tem 2 erros. Primeiro, esse item está errado. Segundo, não é permitido que o servidor em estágio probatório goze de licença para tratar de interesses particulares. Aí no meu canal tem uma aula só de estágio probatório da Lei 8.112. Assiste ela aí. E o outro erro, terceiro lugar, o outro erro é que a licença para tratar de interesses particulares, ela se dá com prejuízo da remuneração. Beleza? Então fique atento a essas informações. Com relação à licença para tratar de interesses particulares, segue aí na sua tela as principais informações. Ela é concedida apenas ao servidor efetivo. Apenas. Logo, ela não pode ser concedida ao ocupante de cargo em comissão. Ela não pode ser concedida durante o estágio probatório. Ela será concedida a critério da administração pública. Então, essa licença ela se trata de ato discricionário, ou seja, a administração pública concede se ela achar conveniente ou oportuno. Conveniente ou oportuno. Prazo da licença para tratar de interesses particulares, até 3 anos consecutivos. Ela se dá sem remuneração, ou seja, o servidor não recebe nada, e ela pode ser interrompida a qualquer tempo, a pedido ou no interesse do serviço. Lembre-se que trata de um ato discricionário, então ela pode ser revogada, o servidor público vai ter que retornar ao exercício das suas atribuições. Beleza? Então a questão 7 ela está incorreta. Vamos para a 8ª questão. A ação disciplinar prescreverá em 2 anos quantas infrações puníveis com demissão. Galera, essa questão ela está errada. O prazo apresentado pelo item está incorreto. Com relação às infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar ela prescreverá em 5 anos. Observe a resolução da questão 8. Então, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos quantas infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Em 2 anos, quantas infrações puníveis com... Perdão, aqui está incorreto. Puníveis com suspensão. E em 180 dias, quantas infrações puníveis com advertência.
Então, esses são os prazos prescricionais referentes à ação disciplinar. Muito cuidado com essas informações. Galera, a administração pública ela não tem um prazo eterno para aplicar penalidades ao servidor público. Os prazos apresentados aí na sua tela, os prazos previstos no seu material, eles descrevem quanto tempo tem a administração pública para aplicar penalidades aos seus servidores públicos. Beleza? Então, questão 8, gabarito errado. Vamos para a 9ª questão. De acordo com o Decreto-Lei nº 2266 de 1985, é correto afirmar que a indenização de habilitação policial civil será incorporada aos proventos da aposentadoria do policial civil do Distrito Federal, desde que integrante da classe especial. Essa 9ª questão, tenho certeza que você acertou, porque esse item ele está errado. Essa condição prevista no final da alternativa, ela não possui previsão legal. Não há previsão legal. Beleza? Então, a indenização de habilitação policial civil, que é um instituto que hoje não tem mais aplicação. Repito mais uma vez, já falei isso muito em outras aulas. Quando o assunto é legislação específica, é muito comum a cobrança de questões de institutos que já foram revogados, de institutos que foram declarados inconstitucionais, de institutos que não têm aplicação, de institutos que foram declarados não recepcionados pela Constituição Federal. No último concurso de escrivão ou de agente da PCDF, a gente teve questões sobre assuntos que não têm mais aplicação. Então fique atento a isso aí. A indenização de habilitação policial civil ela será incorporada aos proventos da aposentadoria do policial civil, independente da classe que ele integre. É o que estabelece o artigo 8º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 2266 de 1985. Então, a indenização de habilitação policial civil será incorporada aos proventos da aposentadoria do servidor. Vamos agora para a nossa 10ª questão. Você, aluno do queridíssimo professor Vinícius Ferreira, pelo menos esse enunciado está correto, foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Após ser devidamente aprovado no estágio probatório, você foi cedido para exercício de função de confiança no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Com base nas informações acima, é correto afirmar que sua sessão contraria as regras contidas na Lei nº 9264 de 1996. Galera, o gabarito dessa questão ela está certa. A Lei 9264 de 1996 não autoriza a sessão de servidor da PCDF para o exercício de função de confiança no Tribunal de Contas do Distrito Federal. No caso do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a sessão será autorizada para o exercício de cargo em comissão cuja remuneração seja igual ou superior à de cargo DAS 101.4 ou equivalente. Beleza? Então, com relação aos tribunais de contas, será autorizada a sessão de servidores integrantes das carreiras da PCDF somente para o exercício de cargo em comissão, cuja remuneração seja igual ou superior à de cargo DAS 101.4 ou equivalente, para os órgãos do Tribunal de Contas da União situados no Distrito Federal e para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, não há que se falar nesse caso em função de confiança, beleza? Não há que se falar nesse caso. É cargo em comissão, cuja remuneração seja igual ou superior à de cargo DAS 101.4 ou equivalente. Questão 10, gabarito errado. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 11, então, Capitão América é diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. De acordo com a Lei 9264 de 1996, é correto afirmar que Capitão América é integrante da classe especial da carreira de delegado de Polícia Federal e que ele foi nomeado pelo governador do Distrito Federal? Galera, essa questão ela está errada. Pode marcar aí, tranquilo, com base nessa informação aqui. E de acordo com a Lei 9264 de 1996, você não pode afirmar que Capitão América é da carreira de delegado de Polícia Federal.
mas sim da carreira de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Por que que essa informação está errada? Galera, de acordo com a Lei 9264 de 1996, no seu artigo 12A, o cargo de diretor-geral da PCDF ele é privativo de delegado de polícia do Distrito Federal. Então, ele é privativo de delegado da PCDF. A questão diz que Capitão América é delegado da Polícia Federal. Esse item é incorreto, você não pode afirmar isso com base na Lei 9264 de 1996. Então, o cargo de diretor-geral ele é privativo de delegado de polícia do Distrito Federal, integrante da classe especial. Você lembra quais são as classes que integram a carreira da PCDF? A gente tem a classe especial, a primeira classe, temos a segunda classe e a terceira classe. Apenas os delegados da classe especial podem chegar a ocupar o cargo de diretor-geral da PCDF. E o cargo de diretor-geral da PCDF ele é nomeado pelo governador do Distrito Federal. Beleza? Então a questão 11 aí, o gabarito é errado. Questão 12. Julgue o item seguinte segundo a Lei 4878 de 65. A função policial, fundada na hierarquia e na disciplina, é incompatível com qualquer outra atividade. Ressalvado o magistério na Academia Nacional de Polícia e a prática profissional em estabelecimento hospitalar para os ocupantes de cargos da série de classes de médico legista, ao funcionário policial é vedado exercer outra atividade, qualquer que seja a forma de admissão, remunerada ou não, em entidade pública ou empresa privada. Galera, essa questão 12, ela está certa. Ela está totalmente de acordo com a Lei 4878 de 65. Você pode encontrar uma incoerência na leitura dessa questão. Então, aqui ela diz que a função policial é incompatível com qualquer outra atividade. E aqui ele já diz que há ressalvas. E isso realmente acontece na Lei 4878 de 1965. Beleza? Então, a regra é a incompatibilidade. É o que a gente chama de regime de dedicação exclusiva. Excepcionalmente, o policial civil pode exercer o magistério na academia de polícia, ou seja, ele pode lecionar na academia de polícia, e o médico legista pode trabalhar em hospital. Então, a função policial, os seus fundamentos são a hierarquia e a disciplina. Fique atento a isso aí. A hierarquia e a disciplina são princípios que se aplicam à Polícia Civil do Distrito Federal. Geralmente, a gente leva em consideração que esses princípios estão relacionados às instituições militares. E a função policial civil ela é de dedicação exclusiva, já que não se compatibiliza com qualquer outra atividade. Aí a gente tem que, ao funcionário policial é vedado, é proibido exercer outra atividade, qualquer que seja a forma de admissão, remunerado ou não, em entidade pública ou empresa privada, ressalvados o magistério na Academia Nacional de Polícia, os policiais em geral, e a prática profissional em estabelecimento hospitalar aos ocupantes de cargos da série de classes de médico legista. Beleza? Com questão 12, o item está certo. Vamos agora para a questão 13. Conforme disposição contida na Lei 4878 de 65, os membros das comissões permanentes de disciplina terão um mandato de 12 meses, prorrogável pelo tempo necessário à ultimação dos processos disciplinares que se encontrem em fase de indiciação, cabendo o estudo dos demais aos novos membros que forem designados. Galera, essa questão 13 ela está errada e o erro da questão é o prazo do mandato dos membros da Comissão Permanente de Disciplina. O mandato ele é de 6 meses. Esse é o tempo do mandato dos membros das Comissões Permanentes de Disciplina. O restante da questão ela está correta. Então, regra, o mandato é de 6 meses. Contudo, se esse membro estiver num processo disciplinar em que esteja na fase de indiciação, esse prazo ele vai ser prorrogado aí até o fim, até a ultimação desse processo. Beleza?
Então, questão 13, o item está errado. Mandato dos membros das comissões permanentes de disciplina é 6 meses. Esse prazo ele é prorrogável pelo tempo necessário à ultimação dos processos disciplinares, ou seja, a conclusão dos processos disciplinares, que se encontra em fase de indiciação, cabendo o estudo dos demais processos disciplinares aos novos membros que forem designados. Beleza? Então, questão 13, gabarito errado. Questão 14. Julgue o item seguinte de acordo com a Lei 4878 de 1965. Será punido com a pena de repreensão o escrivão da PCDF que faltar à verdade no exercício de suas funções por malícia ou má-fé. O gabarito dessa questão 14 é certo. É isso mesmo, galera, muita atenção. As transgressões disciplinares, elas são muito importantes para a sua prova. Aí no meu canal você vai encontrar um vídeo da Lei 4878 de 65, onde eu apresento para você todas as transgressões disciplinares e a respectiva penalidade. Só você clicar no vídeo, entrar no link da descrição, clicar e baixar o material. A pena aplicável nesse caso está correto. Então, é transgressão disciplinar faltar à verdade no exercício de suas funções por malícia ou má-fé, pena aplicável é a repreensão. Então, questão 14, gabarito certo. Vamos para a questão 15. De acordo com a Lei 4878 de 65, o agente de polícia da PCDF que frequentar em razão de serviço, lugares incompatíveis com o decoro da função policial, praticará transgressão disciplinar sujeita à pena de demissão. Galera, essa questão está errada. E eu considero esse item difícil. Por quê? No dia da prova, a adrenalina ela está muito alta. A sua atenção ela está afetada por essa adrenalina. Galera, por causa de uma letra, o item está errado. Se o agente de polícia frequentar lugares incompatíveis com o decoro da função policial em razão do seu serviço, ele não pratica transgressão disciplinar. Então, suponhamos que um agente de polícia da PCDF está frequentando uma boca de fumo. Mas ele está fazendo isso como um infiltrado para poder fazer a prisão daqueles meliantes. Ele pratica transgressão disciplinar? De forma nenhuma. É necessário que essa frequência a lugar incompatível se dê sem razão do seu serviço policial. Beleza? Então, é transgressão disciplinar frequentar sem razão de serviço lugares incompatíveis com o decoro da função policial. Nesse caso, a pena aplicável é a demissão. Beleza? Então, questão 15, gabarito errado. Questão 16. Analise o item seguinte de acordo com o regimento interno da Polícia Civil do Distrito Federal e assinale a alternativa correta. Cuidar da guarda, segurança, visitas, vigilância e alimentação das pessoas presas ou apreendidas na unidade orgânica constitui atividade a ser executada em regime de plantão nas delegacias de polícia circunscricionais. Galera, essa questão 16 ela está certa. É isso mesmo. Cuidar de preso é uma função exercida pelo plantão das delegacias de polícia circunscricionais, das DPs. Galera, funciona da seguinte forma. Enquanto o preso estiver na delegacia de polícia, ele é de responsabilidade do pessoal do plantão. Enquanto esse preso estiver sob a custódia da Polícia Civil após sair da delegacia de polícia, ele é de responsabilidade da Divisão de Controle e Custódia de Presos, que é o DCCP, onde estão lotados aí, em sua maioria, os agentes policiais de custódia, que no regimento interno é chamado de agente penitenciário. Beleza? Então essa é uma das atribuições que são exercidas pela galera que trabalha em regime de plantão nas delegacias circunscricionais.
Beleza? O plantão, basicamente, ele faz isso, galera. O plantão, ele mexe com o atendimento ao público? Com certeza. Ele efetua o registro de ocorrências policiais, atividade excepcional e essencial para a investigação. Ali ele já colhe informações preliminares que vão subsidiar aí a investigação, às vezes, como um todo. Ele é responsável por fazer prisão em flagrante, por efetuar autos de prisão em flagrante, termos circunstanciados, no caso é a atividade do delegado. Eles têm que fazer rondas nas áreas de circunscrição, encaminhar as pessoas para o exame de corpo de delito, tudo isso é realizado no regime de plantão, seja pelos agentes, sejam pelos delegados de polícia. Beleza? Então, questão 16, gabarito é certo, é o que estabelece o artigo 35, parágrafo 1º, L. São atividades a serem executadas em regime de plantão nas delegacias de polícia circunscricionais, cuidar da guarda, segurança, visitas, vigilância e alimentação das pessoas presas ou apreendidas na unidade orgânica. Questão 16, gabarito certo. Questão 17. Segundo o Decreto 30.490 de 2009, assessorar o diretor-geral de Polícia Civil nos assuntos de planejamento operacional, gerenciamento de situações críticas e atividade de inteligência policial é atribuição do Departamento de Polícia Especializada, órgão de coordenação técnica e operacional, diretamente subordinado à Direção-Geral. Galera, essa questão 17 ela está errada e ela tem um erro, um equívoco muito maldoso. Isso não é atribuição do Departamento de Polícia Especializada, não é. Ela é atribuição do Departamento de Atividades Especiais, que é o que a gente chama na PCDF de DEPAT. Beleza? É o Departamento de Atividades Especiais que vai assessorar o diretor-geral nos assuntos de planejamento operacional, gerenciamento de situações críticas e atividades de inteligência policial. Galera, é no DEPAT que você vai encontrar as unidades de elite da Polícia Civil do Distrito Federal, como a Divisão de Operações Especiais, a Divisão de Operações Aéreas. Então, atividades críticas, atividades que requerem uma atuação policial mais técnica, a gente vai ser aí orientado a responder Departamento de Atividades Especiais. Observe a resolução da questão 17. Então, o Departamento de Atividades Especiais, órgão de coordenação técnica e operacional, diretamente subordinado à Direção-Geral da Polícia Civil, tem como atribuições: 2. Assessorar o diretor-geral da Polícia Civil nos assuntos de planejamento operacional, gerenciamento de situações críticas e atividade de inteligência policial. Então, o DEPAT, o Departamento de Atividades Especiais, é um órgão de coordenação técnica e operacional, e o DPE, que é o Departamento de Polícia Especializada, é o órgão central de coordenação técnica e operacional. Vamos agora para a nossa antepenúltima questão. Item 18. Coordenar a realização de concursos públicos no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como firmar regras editalícias e demais atos relativos à espécie, de acordo com o regimento interno da PCDF, é a atribuição da Direção-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Galera, a questão 18 ela está errada. O item não apresenta atribuição da Direção-Geral da PCDF. O item apresenta atribuição da Academia de Polícia Civil. Galera, a Academia de Polícia Civil é quem vai abordar, vai coordenar a realização de concursos públicos da PCDF, que vai firmar as regras que estarão previstas, tanto no edital de escrivão que está aberto, como no edital aí de agente que está para sair. Isso é atribuição da Academia de Polícia Civil. A Academia de Polícia Civil, por exemplo, ela tem a divisão, segundo o regimento interno, a divisão de gestão de concurso. É nessa divisão de gestão de concurso que vai ser aí criadas as normas referentes aí aos concursos públicos. Galera, é importante mencionar que hoje a gente não tem mais na estrutura da PCDF a Academia de Polícia Civil. Hoje a gente tem a Escola Superior de Polícia Civil,
que a gente chama de SPC, que é a Escola Superior de Polícia Civil. Falando em concurso público, isso é feito pela Escola Superior. Mas no regimento interno a gente ainda aborda a expressão Academia de Polícia Civil. Beleza? Então, questão 18, o item está errado. É atribuição da Academia de Polícia coordenar a realização de concursos públicos no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como firmar regras editalícias e demais atos relativos à espécie. Vamos agora para a nossa penúltima questão. Promover o bom relacionamento entre a Polícia Judiciária, Magistratura, Ministério Público e Ordem dos Advogados é atribuição do Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, segundo o regimento interno da PCDF. Galera, esse item está errado. Esse item está incorreto. Isso não é atribuição do Diretor-Geral da Polícia Civil. É atribuição do Corregedor-Geral da PCDF. Beleza? É o corregedor que vai promover esse intercâmbio aí. Ele que vai promover esse bom relacionamento entre os órgãos, entre as unidades que estão relacionadas aí à persecução penal. Então é ele que vai promover esse bom relacionamento entre a Polícia Civil, a Magistratura, o Ministério Público e a OAB. Beleza? Então é muito importante que você saiba que a atribuição do Corregedor-Geral da PCDF promover o bom relacionamento entre a Polícia Judiciária, a Magistratura, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza? Então a questão 19, o gabarito é errado. Vamos agora para a nossa última questão sobre Lei Orgânica do Distrito Federal, que diz o seguinte: a Polícia Civil do Distrito Federal pode dispor de unidade especializada na custódia de presos provisórios e bens apreendidos, devendo seu dirigente ser escolhido entre os integrantes da categoria funcional de agente policial de custódia. Galera, nossa última questão, gabarito é certo. Isso está previsto no artigo 119, parágrafo 16 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Beleza? Galera, olha só, a Polícia Civil ela pode dispor de unidade especializada na custódia de presos provisórios? Pode, ela já tem essa unidade há muitos anos, que é a Divisão de Controle e Custódia de Presos. Ela também pode ter uma unidade para bens apreendidos. O seu dirigente vai ser escolhido entre os integrantes das categorias funcionais aí de agente policial de custódia. E essa é uma disposição recente, beleza? Do ano de 2019. Então tenha bastante cuidado, preste bastante atenção com essa informação, que ela tem grandes chances de ser cobrada na sua prova. Beleza? Segue na tela aí o gabarito das questões que a gente resolveu na nossa aula de hoje, para que você possa conferir. Gostaria de agradecer imensamente por você estar aqui comigo, acompanhando essa aula. Nos vemos na Polícia Civil do Distrito. Eu gostaria de pedir para que você baixe o PDF, para que você me dê um feedback sobre o que você achou do material, se você achou bacana, se você não achou bacana. Isso é muito importante para que eu dê prosseguimento no meu trabalho. Ajuda a divulgar, galera. Ajuda a divulgar, por favor, vai me ajudar bastante. Beleza? Então, um forte abraço e sucesso na sua jornada.